Uma paz do Senhor para vocês. Estamos aqui para falar sobre o curso Vida com Propósito. No último vídeo a Sandra falou, da aula 6, que tem como tema principal: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Ainda dentro desse tema ela usou um ponto importante, que é o supremo objetivo de Deus para nós aqui na Terra não é o conforto, e sim o desenvolvimento do seu caráter, do nosso caráter. Ponto forte, ela comentou de uma forma muito legal. Se você não viu esse vídeo, dá uma corridinha lá, esse vídeo está lá no nosso canal. Hoje eu vou falar sobre um outro tema, seguindo a mesma aula. A gente vai falar sobre como crescemos, crescemos na fé. O subponto é esse: crescimento espiritual não é automático. A gente vai ver na palavra de Deus muitas vezes sendo usado o termo falando de alimentação, na vida do crente. Vai falar de leite espiritual e vai falar de alimento sólido. A gente vai ver isso aqui em 1 Coríntios, que separei aqui para gente, para adiantar eu vou citar. 1 Coríntios 3, 1 e 2, que Paulo vai falar para aqueles irmãos que ele não pôde lhes dar o alimento sólido. E teve que falar, traduzir ali para eles o evangelho de uma forma como se fosse um leite materno. A gente vai ver isso, no evangelho de Cristo. A gente vai ver isso em várias partes da Bíblia, isso sendo citado. Por que a gente tem essa citação? A gente vê que quando a criança nasce, ela se alimenta de coisas líquidas. Por quê? Seu organismo não está preparado para receber coisas sólidas. Ela ainda está aprendendo, a digerir algumas coisas, algumas substâncias. Então ali não é legal você, é até perigoso você alimentar uma criança com algo sólido. Dito isso, a gente vai ter todo o crescimento da criança e ali ela vai se desenvolver, vai passar por uma comida mais pastosa até se tornar algo sólido. É algo conhecido, acho que de todo mundo. E assim acontece na nossa vida espiritual. Não é de uma hora para outra. A gente não nasce no evangelho comendo uma feijoada. A gente nasce tendo que tomar o leitinho, ali o leitinho espiritual, tendo que ser trabalhado ali com coisas, com alimentos mais mastigáveis, mais mastigados, na verdade, como um passarinho que traz um alimento mastigado para o seu filhote. E é assim que a gente tem que receber a palavra. A gente precisa estar ligado nisso. Então, dito isso, a gente tem tudo isso para nos explicar que a gente precisa ter esse desenvolvimento com o passar do tempo. O evangelho não é uma coisa que se evolui de uma hora para outra, como nos desenhos da minha época. É uma coisa que evolui de hoje para amanhã, de uma hora para outra. Não é assim. Você precisa ter uma caminhada com Deus. Você precisa se dedicar a Deus, se dedicar à sua caminhada. Aí sim você vai desenvolver a sua vida espiritual. O segundo ponto vai ajudar nisso. O segundo ponto a gente vai falar o seguinte: tornamos-nos aquilo com o que estamos comprometidos. Aí a gente vê o seguinte, um exemplo que eu tenho. Bota um leite para esquentar, não sei quem já teve essa experiência, mas coloca o leite para esquentar e fica tomando conta dele. Se você estiver comprometido realmente em esquentar aquele leite, ele vai esquentar de uma forma ideal, você vai conseguir usar ele sem problema algum. Agora você coloca ele para esquentar e olha um pouquinho para o lado, ou vai fazer uma outra missão para ver o que vai acontecer com o teu leite. Em questão de segundos, de milésimos, teu leite ferve, derrama por cima do fogão e ali você tem toda uma sujeira para limpar, dá um trabalho danado. Quem já passou por isso sabe. Você precisa se comprometer. Você é aquilo pelo qual você se compromete. Se você se compromete com Cristo, se compromete com a palavra de Deus, você é um cristão evoluído na fé, vamos dizer assim. Um cristão que já está mastigando algo da parte de Cristo, mastigando um alimento espiritual. Se você é um cristão que não está focado, se você é uma pessoa que não está focada no compromisso com Cristo, você está com compromisso com outras coisas, que não seja a palavra de Deus, que não seja o evangelho de Deus, você está perdendo a sua evolução espiritual. Sua evolução espiritual vai se dar a partir daquilo com que você se compromete. Se você se compromete com a palavra de Deus, você vai ser um cara que vai evoluir dentro da palavra de Deus e dentro da caminhada cristã.
Terceiro ponto, nosso modo de pensar determina nosso modo de sentir. E nosso modo de sentir influencia nossa maneira de agir, né? Então a gente vai pensar o seguinte, eu aconselho uma coisa que está acontecendo muito nos dias de hoje. Estamos acostumados à era da evolução, das coisas que acontecem na velocidade da luz. A gente fica irritado com qualquer coisa que venha atrapalhar, né, a nossa velocidade. Às vezes, 1 minuto que uma pessoa demora para responder nossa mensagem, a gente fica muito irritado, né? E com isso, a gente acaba atrapalhando as coisas da mente, né? Então, as coisas que a gente tem visto, né, nos meios de comunicação também tem trazido muitas coisas ruins para nossa mente. E como a gente viu nessa frase que eu acabei de citar, o que a gente pensa determina nosso modo de sentir, muitas vezes até na carne, né? E o nosso modo de sentir influencia naquilo que a gente vai agir, naquilo que você vai falar, naquilo que você vai fazer. Preste atenção, cuide da sua mente, olha preste atenção onde você está guardando a sua mente, onde você está dedicando tempo no exercício da sua mente. Dedique tempo na palavra de Deus. Dedique tempo para ouvir pregações, para ouvir louvores, para ouvir coisas da parte de Deus. É um conselho que eu dou. É uma coisa que eu tenho lutado para fazer e tem me ajudado muito. Eu aconselho a qualquer um. Dedique tempo a Deus. Dedique tempo pensando em Deus, meditando em Deus. Ah, Ramon, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Medite na Bíblia. Pega um versículo, medite em cima dele o dia inteiro. E aí você vai saber o que é evoluir na caminhada, o que é agir de uma forma diferente. Deus vai agir em você, se você estiver comprometido com Ele, se você estiver pensando nele. E aí você vai sentir Cristo, e aí você vai agir Cristo. Isso é maravilhoso. Último ponto, precisamos desenvolver a mente de Cristo. A mente de Cristo, a gente tira 2 subpontos: arrependimento e ter pensamentos maduros. A gente vai ver isso durante toda a caminhada de Jesus aqui na Terra. Era isso que ele pregava aqui na Terra, o arrependimento e pensamentos maduros, né? Pensamentos não de crianças, pensamentos não de pessoas que estão facilmente sendo influenciadas por coisas que vêm do externo, né? E sim, pensamentos de pessoas que têm certeza do que têm feito, pessoas de fé, pessoas que acreditam naquilo que o Senhor tem para nós, né? Então, era isso que o Senhor... Era esse o intuito de Jesus Cristo aqui na Terra, pregar o arrependimento e fazer com que as pessoas tivessem pensamentos maduros. Irmãos, essa é a mensagem de hoje, essa é a aula de hoje, que os irmãos possam ficar com essa mensagem, guardar essa mensagem em seus corações, que Deus os abençoe.